Boa tarde a todos. Estamos dando início, né, mais um evento nesse dia maravilhoso, nesse 29/5, dia de luta, né, contra as medidas aterrorizadoras do governo, do atual governo, e também um dia simbólico que é o dia do geógrafo, né, nesse dia 29/5. Então, o evento de hoje é realizado pelo Centro Acadêmico Livre de Geografia, o CALIGEO, em parceria com a Confederação Nacional de Entidades Estudantes de Geografia, a CONEG, e o Laboratório de Ensino de Geografia, LEG, da URCA, em comemoração também ao Dia do Geógrafo, né? Hoje, nós vamos abordar temas aqui, primeiramente convidamos duas pessoas prodígios, né, jovens prodígios aqui da nossa região, alunos da URCA, ex-alunos da URCA, Cairan Freire e Raíssa Leite, que já estará entrando, e o tema de hoje será serviços públicos e a conjuntura nacional, certo? Então, vamos dar início aqui convidando, abrindo aqui para os nossos convidados, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, né, como eu estava dizendo, nesse dia de luta, né, onde tivemos manifestações em todo o Brasil contra esse desgoverno do atual presidente do Brasil, a gente também vai tocar aqui em assuntos pertinentes, né, para o atual momento que a gente está tendo, essa questão da desvalorização dos serviços públicos, que é algo imprescindível para um país, né, um país de respeito. A questão também do negacionismo da ciência, que é alguma coisa que vem crescendo muito ultimamente, e, enfim, a conjuntura, né, do Brasil, como é que ele se encontra hoje, quais suas relações com os outros países, né? A gente está vendo aí recentemente muitos atritos com o nosso maior parceiro econômico, a China, e vamos dar início aqui. Eu vou dar a palavra à Raíssa, né, para ela dar vamos iniciar para ela dar uma fala sobre esse dia do geógrafo, né? O que ela vê, né, nesse dia de hoje, quais foram as conquistas que a gente conseguiu hoje e quais são as lutas, né, que a gente tem que continuar fazendo. Raíssa, primeiramente, você poderia se apresentar? Sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Raíssa. Eu ainda estou na graduação, eu terminei esse semestre, se Deus quiser. E atualmente eu desenvolvo pesquisa voltada ao espaço urbano e à constituição do espaço de cidade no laboratório 4 Elementos da Universidade Regional do Cariri. Falar sobre o Dia do Geógrafo, né? Principalmente no Dia do Geógrafo, é um atributo muito importante e a gente tem que lembrar que o Dia do Geógrafo ele é relacionado e foi escolhida essa data justamente pela a data de criação do IBGE, que foi 28, né, um dia anterior. E aí ficou institucionalizado o Dia do Geógrafo no dia 29. E aí me remete, nesse momento, uma fala do David Harvey, que ele fala que a geografia é muito importante para ficar apenas para os geógrafos e, mais importante ainda, para ficar à mercê de militares e políticos. A partir da geografia que a gente entende todas as percepções de espaço, de sociedade, de como a sociedade ela se organiza e como ela deve se organizar ao longo do tempo. E aí, quando a gente vê a conjuntura que a gente vive hoje, né? A conjuntura política, social. Dentro da geografia política, a gente discute muito isso pela transição do espaço, como ela vem ocorrendo, e de forma muito rápida. Então, a gente está tendo, atualmente, um sucateamento dos serviços públicos e muito rápido, no avançar de passos muito largos, e que isso não é de agora, não é desde da eleição do Bolsonaro, né? Isso já vem de algum tempo. Esse golpe já vem se arrastando por bastante tempo. E aí a gente vê a privatização de estatais, começou por aí, né? A privatização das estatais já nos levou a um sucateamento e atingir a classe trabalhadora muito mais do que essa pequena porcentagem da elite brasileira que vem se beneficiando com isso.
Né? Então, a gente vê cenário dessa transição, até chegar aqui onde a gente está com o governo Bolsonaro. Esse processo, ele não vai parar aqui e a gente pode até presunçosamente dizer que ele ainda tem muitos espaços a se tomar. Né? A gente vê que hoje, por exemplo, está tendo manifestações em todo o Brasil para derrubar o Bolsonaro, né, para o impeachment do Bolsonaro, que até hoje a gente sabe o porquê que ainda não se protocolou o impeachment do Bolsonaro na Câmara. Né? Isso é inquestionável. A Dilma ela foi impeachmentada por muito menos, mas é porque uma classe se beneficiaria com o impeachment da Dilma. E foi justamente essa classe que elegeu o Bolsonaro. E ainda não fez o impeachment dele por conta disso. Tem uma pequena classe que está se beneficiando por todo esse processo. Então, a gente vê todos os dias, é alguma baixaria que acontece. É um passeio de moto que o presidente dá, é uma aglomeração que ele faz, alguma inauguração que ele vai fazer e que ele faz uma aglomeração, aparece sem máscara. E tudo isso é para mascarar alguma coisa que está acontecendo maior e que está sendo passada, que está deixando passar. Então, a gente tem, no momento, a reforma administrativa, e ela está passando. E vai possivelmente passar, infelizmente. Não há muita coisa que a gente, enquanto classe trabalhadora, enquanto estudantes, que a gente possa fazer. Eu não vejo como a gente vai conseguir ter força suficiente para conseguir driblar toda essa situação, todo esse cenário e conseguir o impeachment do Bolsonaro. O que é que a gente conta? As eleições de 2022, ano que vem. Né? Que aí já está se projetando um outro cenário. Já tem o PT, já tem o PDT que está se lançando, mas aí entra em outra esfera também. Então, a gente está vendo todos os dias, além dessa máscara que o Bolsonaro faz, né? Todos os dias ele faz alguma coisa para chamar a atenção, para desviar os olhos e a atenção do que realmente está acontecendo, do que está se passando na Câmara e no Senado. Além disso, aí fica uma briga no Twitter do ex-presidente Lula e do Bolsonaro. Um solta uma piada de lá, outro de cá. Aí vem o Ciro Gomes, né, apoiar o voto impresso. Então, eu entendo essa tomada de decisão do Ciro como um flerte com a direita, né, e isso é muito grave. Eu vejo isso como um cenário muito grave. Esse flerte do PDT com a direita, ele se iniciou lá atrás com a Tabata, né? Quando a Tabata votou a favor do outro projeto de lei. Então, assim, esse flerte que está acontecendo, o Ciro Gomes está se posicionando agora, mas ele já aconteceu há muito tempo. E isso a gente só vê como projeção de que vai piorar, que as coisas elas tendem a piorar cada vez mais. Então, a gente está tendo agora uma outra ridicularização da saúde e uma imposição, né, desse processo de aquisição das vacinas e ainda mais agora o Estado do Ceará querendo tornar obrigatório o retorno dos professores às salas de aulas e a partir da primeira dose. Né? Sendo que para estar imunizado tem que ter a segunda dose, passar um período, mas a partir da primeira dose, o governo do Estado do Ceará já quer que os professores voltem à sala de aula e assinando um termo de compromisso e de responsabilização. Isso é uma chacota, isso é uma desvalorização do profissional. Então, assim, a gente só vê bonito e o governo do Estado valorizando o professor no dia 18, aliás, no dia 15 de outubro, que é o dia do professor, e nunca mais, né? Em nenhum âmbito, em nenhuma das esferas de valorização. Então, a queda que está tendo da valorização tanto dos profissionais de educação, dos profissionais de saúde e dos serviços públicos, ela está sendo drástica e ela vem se arrastando ao longo dessa última década, né? Se a gente for parar para analisar direitinho, ao longo dessa última década, desde o início do primeiro governo PT, né, que deu uma certa alavancada na economia, né, que deu uma certa melhorada, isso já prejudicou a classe minoritária que está se beneficiando agora. Né? E essa reforma administrativa que está sendo passada e que está sendo encoberta, né,
Me lembra muito a reforma da BNCC. Ela foi passada da mesma forma, ela foi coberta da mesma forma, né? Então, assim, é tudo muito Eu lembro planejado. bem da questão da BNCC. Isso. Então, a gente pensa, o governo Foi Bolsonaro, no eu acho que governo Temer, né? No período Temer, né, que teve a questão da BNCC, que foi essa reforma. Isso. Inclusive, a BNCC é muito criticada, né, porque eu trabalho bastante, sou bolsista do PIBID, e a gente trabalha muito com a BNCC. E recorrentemente a gente vê os professores, né, que são mais experientes, já viram outros documentos criticar muito a atual BNCC. Ela é cheia de falhas, ela tem muitas aberturas que eu acho que não deveria ter, mas são impressões pessoais minhas, né? E o que a gente vê nesse cenário é que a gente acha o Bolsonaro é um governo falho, é um governo ridículo e é um governo que foi posto por uma chacota. Só que não, tem cabeças pensando atrás, né? O Bolsonaro não pensa, mas uma equipe que está atrás dele pensa. E tanto pensa que passa reforma administrativa, que passa meio mundo de lei ambiental que está sendo quebrada. Então, passa muita coisa. A economia está fodida. A economia do país está fodida, pelo menos até depois da pandemia. E olha que a gente nem tem previsão de quando a pandemia acabe no Brasil, né? E aí a gente já tem uma dívida externa, uma dívida interna enorme. Não temos vacina. O presidente se recusa a comprar vacina, né? A situação que a gente está na conjuntura nacional, economicamente, é pesada. É muito pesada. Então, nós não temos uma condição de se prever uma sociedade brasileira organizada, minimamente organizada, e com condições mínimas de salubridade. Acho que essa é a palavra, salubridade. Pelo menos durante daqui a uns 20 anos. Né? Eu não consigo ver, e pelas leituras que eu tenho feito, eu também não consigo ver uma projeção menor do que isso para uma estabilidade econômica e principalmente dos serviços públicos. Entendo. A fala inicial de Raíssa aí, né, deu para a gente entender um termômetro do que vai ser hoje aqui, né? E agora eu vou dar a palavra a Cairan. Queria Cairan falar sobre ele um pouquinho, né? E Cairan, ele não é geógrafo, né? Ele é formado em história, né? Recentemente trabalha também na área da comunicação. Fala aí, cara, a palavra é tua. Boa tarde a todos. Meu nome é Cairan Freire. Eu sou graduado em História pela URCA. Hoje eu trabalho com marketing, com publicidade. Minha graduação, minha pesquisa na graduação tem a ver com rap, com cultura brasileira, música popular brasileira. E queria agradecer primeiramente a Diogo e a todo mundo do Caligel pelo convite. É um centro acadêmico que eu tenho uma lembrança muito boa do tempo que eu estudei na universidade. Sempre proporcionou momentos muito interessantes, momentos de reflexão muito bons. E queria parabenizar a todos pela produção do evento, pelo convite. Queria agradecer também de coração a Diogo e a Raíssa por estar aqui fazendo esse debate hoje. E espero contribuir com o debate. Eu gosto também muito de geografia, é uma área do conhecimento que eu tenho uma proximidade por gostar bastante. E tenho certeza que será um prazer conversar aqui com vocês hoje. E aí, cara, no seu meio, você vê muito essa questão das pessoas, você lidar muito com muitas pessoas, né? Você vê muito essa questão do negacionismo científico dessas pessoas que você convive e tudo? Fala aí um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que hoje no Brasil a gente tem que conviver com isso diariamente, né? Não só no ambiente de trabalho, mas muitas vezes em ambiente familiar, entre amigos. E tem sido mais um dos desafios, assim, para quem gosta de pensar, para quem gosta de raciocinar, ver a coisa além da bolha, né?
Porque a gente vê que desde 2013 no Brasil, o que acontece é uma sucessiva escalada de polarização e de guerra de narrativas, né? E isso preocupa, porque a imagem do Brasil no exterior está bem abalada, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que vem acontecendo, principalmente agora na pandemia, né? No que diz respeito assim, essa questão do negacionismo, ela é importada, ela não surgiu no Brasil, ela é um fenômeno, digamos que global, é uma ascensão global da extrema-direita como um todo. Eles vêm trabalhando com essa perspectiva, não só porque é uma negação à própria política, mas é uma negação à narrativa em si, né? A ciência e a todas essas metas narrativas que a gente está acostumado a lidar com a academia e que, na verdade, são muito, muito distantes do povo real, das pessoas reais. A gente fala muito em concepção, em termos, em sonho, né? Na academia existe muita concepção abstrata, mas o idealismo ele para muitas vezes ali na porta e no mundo real as pessoas entendem um mais um, né? Então eles meio que trabalharam nessa perspectiva de tentar explicar uma narrativa para o povo que o povo entenda, encontre culpados, encontre heróis, facilite ali a forma de compreensão do mundo e meio que isso vendeu, não só no Brasil como no mundo todo. Eu acho que assim, essa guerra de narrativas ela vai continuar. Eu acredito que após a pandemia ela só aumentou. A gente vê aí pela CPI da pandemia, quem está acompanhando vê que mesmo com provas, com estudos, com apresentação de dados, muitas pessoas não querem simplesmente aceitar o que é dado como verdade. Então, a gente está num paradigma de que, na verdade, a verdade é líquida, né, agora. E, sinceramente, não sei muito como lidar com isso, mas a gente tenta aprender, pesquisando diariamente, e por conta de trabalhar com publicidade também, eu tento entender como essas pessoas se comunicam e como os negacionistas conseguem ter tanto alcance, porque é isso que surpreendeu a todos, né? Muitas vezes o discurso científico tem um alcance 1 e o discurso negacionista tem um alcance 8. Então, como é que eles fazem para ampliar todo esse alcance? Isso aí é uma técnica, isso existe estudo. Eu concordo com o que Hesse falou, as pessoas que assessoram o Bolsonaro são muito inteligentes e sabem muito bem entregar a informação que elas querem, no momento que elas querem. Muito boa fala, Cairan. Inclusive, eu acho que há uma certa confusão na questão deles, porque a ciência, ela deixa brecha para ser questionada, né? Então, ou seja, faz parte da ciência mesmo, o autoquestionamento. Só que quando a gente vê essas mentiras, né, essas fake news, geralmente elas são verdades absolutas, né? Ela vem dizendo que aquilo é a verdade, que não tem outra verdade e tal. Então, acho que uma forma de se prevenir, né, da gente mesmo se prevenir, é ver, quando vem uma notícia que é absurda, né, que é absurdamente revoltante, que vem com uma verdade absoluta, a gente tem que desconfiar, porque provavelmente é uma fake news. E é importante a gente entender, né? E eu também percebo que de 2018 para cá, né, que foi a última eleição, o povo também calejou um pouco, o pessoal também entendeu como é isso, e eu vejo aí uma virada, né, para a gente aqui, tipo, os progressistas, né, futuramente, mas mesmo assim, não quer dizer que se a gente está vendo uma virada em 2022, que a gente não pode lutar hoje, né? Afinal, a cada dia que passa, existe mais pessoas morrendo pelo Covid, por irresponsabilidade do governo e pela questão da negação, né? Do negacionismo. Por exemplo, recentemente, teve a vacina da varíola, não, da febre amarela, foi que teve recentemente, e eu vi muitas pessoas dizendo que não ia tomar, não vou tomar, por quê? Mesmo eu tomando, eu vou ter a mesma questão da gripe, mesmo eu tomando o da gripe, eu vou ter gripe, vai, cara, a questão da vacina é para você não morrer, não é para você, tipo, não ficar, pro seu corpo resistir quando vier a doença, né? Não quer dizer que você toma a vacina, você não vai pegar, né? Então, dando aí as primeiras falas, né, a entrada aí dos nossos participantes, agora a gente gostaria de adentrar mesmo, né, ao serviço público, porque o que acontece, a gente do Caligel, a gente fez a parceria, né, com a CONEEG, que é a Confederação Nacional de Entidades e Estudantes de Geografia,
E nas nossas reuniões decidimos que a URCA, né, nós, ficaríamos com o tema serviços públicos. Então, é o que vamos fazer, né? Vamos debater um pouquinho aqui sobre a necessidade do serviço público, se o serviço público realmente vale a pena, né? Também vamos falar um pouquinho sobre empresas públicas, do que a gente possa, né, falar. É lógico que a gente não vai ter todas as respostas, né? Nós também somos alunos, nós estamos constantemente em evolução, mas a gente trabalha em cima da ciência, né? E estou procurando aqui alguns dados para mostrar para vocês, que é dessa questão dos serviços públicos, né? Só um minuto. Pronto, ó. A questão da educação. A educação, né, a questão da faculdade também é um serviço público. E, recentemente, a gente viu aí que as UFs estão sofrendo muito por cortes, né? Então, a gente corre risco aí de perder a UFRJ, que é uma das faculdades mais conceituadas do Brasil, né? E a reflexão que eu faço é essa, tipo, se uma UF que desenvolve pesquisa, né, uma das mais conceituadas do Brasil, está correndo perigo, o que impede de uma UF no interior do Maranhão ser fechada, né? Então, a luta dos estudantes é uma luta toda, não é uma luta só daqui da URCA ou só da UFC, é uma luta de todos os estudantes, né? Aí, ou seja, né, na educação, a informação, as UFs sofreram um corte de R$ 1 bilhão de reais no seu orçamento só em 2020. Ou seja, UFs no geral, não foi só uma UF específica, né? Mesmo que universidades como a UFMG e o UFPR estejam trabalhando no desenvolvimento da Covid, ou seja, essas faculdades, elas estão desenvolvendo pesquisa sobre a Covid, e mesmo assim sofreram esses ataques, né? As redes de universidades federais, atualmente cerca de 50 hospitais universitários, somando mais de 2.000 leitos para tratamento do Covid, né? A parte da educação brasileira sofreu o maior corte em comparação com todas as outras pastas, um corte de 2,7 bilhões em relação ao ano passado, ou seja, aqui é uma informação de 2020, né? No caso, o ano passado seria 2019. A de 2021, a gente pode ver que a gente não tem aqui a informação exata, mas a gente vê, né, que já piorou. E para falar um pouco sobre essa questão, desenvolvimento de pesquisa, da questão das UFs, eu vou passar a palavra para a Raíssa. Então, o que eu consigo ver é um grande, a gente volta a falar, né, um grande descaso e um grande sucateamento com as universidades federais, né? Então, diretamente o governo federal, ele tem a mão dentro das universidades federais. E aí o repasse de verbas para pesquisa e para o desenvolvimento da ciência nas universidades federais não é um plano e não está no plano de desenvolvimento de educação do governo Bolsonaro, né? A gente vê desde o ano que ele assumiu que já teve um corte tangencial das verbas que seriam destinadas à educação das universidades federais. E que isso contempla também os institutos federais e as universidades estaduais, né? Uma vez que a União faz o repasse de uma porcentagem para a educação dos estados, né? Das unidades federativas. E aí a gente percebe que as universidades federais, ela teve um impacto muito maior desse repasse, desses recursos, por conta de um discurso que foi criado inicialmente, em que as universidades, elas praticam apenas, né, exclusivamente, balbúrdia, né? Sendo que é no seio das universidades em que se tem o nascimento embrionário de grandes pesquisas, né, de grandes pesquisadores e de grandes avanços que a gente tem na ciência e dentro do Brasil e até fora do Brasil,
partiu das universidades federais, né? De dentro ali das entranhas das universidades federais. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está sendo ameaçada de fechar suas portas agora. Gente, foi uma das primeiras universidades do Brasil, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de São Paulo são as universidades pioneiras no Brasil. Foi ali que se nasceu o conhecimento institucionalizado no Brasil. Né? Então, assim, o governo Bolsonaro, o intuito dele não é investir na educação, o intuito dele não passa nem perto de se propagar a educação e se investir na educação. Pessoas que contêm e que detêm conhecimento não vão concordar com o discurso, nem com os atos do Bolsonaro, nem da equipe do Bolsonaro. Então, sucatear a educação, sucatear o projeto de educação que já tinha, né, e que estava em curso, deturpar todo esse projeto é mais vantajoso do que investir na melhor qualidade de ensino, na qualidade de pesquisa. Né? Não faz parte do projeto do governo Bolsonaro investir na educação. Há muito tempo a gente vem batendo nessa tecla de se investir mais na educação e agora a gente retrocedeu ao ponto de se investir em educação. Eu lembro que a gente brigava antes por ter mais investimento na educação, por a gente ter mais recursos para pesquisa, ter mais financiamento para pesquisa, e hoje a gente está brigando para ter o mínimo do que a gente já tinha anteriormente. A gente hoje briga para ter o que a gente tinha e que está sendo tirado. Né? Então, assim, eu lembro de quando a gente tinha a reivindicação do movimento estudantil da URCA, a gente brigava para ter o mínimo daquilo que a gente pode ter. Né? E hoje em dia, a gente voltou ao ponto de brigar para ter o mínimo do que a gente tinha anteriormente. Né? Então, assim, as universidades federais têm uma realidade muito mais pesada, no que eu vejo, do que as universidades estaduais. Né? Hoje em dia, o governo estadual, pelo menos o governo do estado do Ceará, ele se destina, no mínimo possível, a investir em educação. Então, ele ainda faz alguns projetos, teve esse direcionamento agora dos chips de dados para as universidades estaduais e escolas de ensino médio, mas as escolas, as universidades federais, elas estão sofrendo um impacto muito maior. O governo Bolsonaro ele vem investindo pesado em retirar todos os benefícios e todos os direitos que as universidades têm. Então, as universidades que vêm, no momento, para criação de novas vacinas, né, de novos subsídios para a medicina, e para outros âmbitos, mas é porque a medicina, hoje em dia, é o foco maior, né? A medicina, a biologia, ela vem sendo um foco muito importante por conta da pandemia. Mas o foco do governo Bolsonaro é fazer a retirada de todo investimento de recursos possível para que as universidades não se desenvolvam enquanto instrumento de ciência. Eu vejo dessa forma. E eu digo mais, Raíssa, eu digo que há uma intenção da capitalização da educação. No caso, fazer com que essas pessoas que vão para a faculdade pública se convertam em estudante de faculdade particular, né? Que aí teria uma renda para umas pessoas e tudo, né? Falando sobre ainda serviço público, né? A gente vê que serviço público não é somente educação, né? A saúde é um serviço público, a polícia na rua é um serviço público, né? Cultura. As pessoas que limpam a rua também é um serviço público. O que a gente tem que entender é que existe serviço público nacional, estadual e municipal, né? No caso, entendendo isso, a gente poderia conseguir interpretações melhores. Outra coisa também que faz parte do serviço público são os meios de comunicação, né? Rádios e televisões. Eles também fazem parte do serviço público. Afinal,
a Globo, a Record, a SBT, a Band News FM, todas essas, eles precisam de uma autorização do governo para passar a informação. E o que eles têm que fazer? Eles têm que seguir, né, passando a informação correta, né, ou seja, o combate da fake news, como a gente já tinha falado anteriormente. E na questão das mídias e das comunicações, e também um serviço público, a gente vai falar agora com o Cairan sobre qual o papel, né, da mídia, da comunicação nessa questão, tanto de divulgação de notícias em relação a fake news, como até mesmo como eles passam essa informação do serviço público. A gente sabe, né, que as rádios também, algumas têm um viés ideológico, e algumas são prós e outras são contra. Mas e aí? Qual o verdadeiro sentido, né? Qual o verdadeiro o que as rádios, as mídias têm que fazer em relação a, pelo menos, a passagem de informação desses serviços públicos? É com você, Caira. Perfeito. Então, penso o seguinte, Diogo. Eu acho que uma coisa que é importantíssima, é fundamental, é a checagem dos fatos, né? Existem diversas agências de checagem no Brasil. Você pode comparar dados, comparar informações e, a partir dali, você tirar o que é fato e o que é boato, o que foi aumentado. E existem métodos que, desde métodos amadores, de você conferir, ir no Google e ver se tem aquela notícia em mais de um lugar, até você fazer mesmo a checagem jornalística, né? Procurando fontes, conferindo, ligando, para saber se é aquilo mesmo. E, basicamente, o veículo de comunicação tem que fazer isso. Eu acho que não foge muito disso, não. A gente sabe que, como você falou, existem canais e emissoras que têm um viés ideológico. Na verdade, todas têm um viés ideológico, né? Todas têm, independente de para qual lado da balança ela penda, mas ela vai ter. E a gente vê que há um investimento pesado nas mídias que ainda estão favoráveis ao atual governo, pois de certa forma, é uma maneira deles quebrarem com esse diálogo único que se criou no governo Bolsonaro, que é ele falar diretamente com a população. Isso não existe antes no Brasil, a não ser, acho que, com Vargas. Mas ele fala diretamente com a população. Ele quebrou com a ponte de ter a imprensa como um poder e a imprensa fazer a comunicação do governo com a população. No governo Bolsonaro, você vê que ele se comunica diretamente para os eleitores dele e para o grupo eleitoral dele, até mesmo negando a oposição. Ele finge que não existe ou que não tem voz, né? E aí incluir na oposição a própria imprensa, a própria mídia. Isso gera um desgaste muito grande entre a comunicação no Brasil, entre a boa comunicação no Brasil, e isso dificulta o trabalho, acredito, das pessoas da comunicação. A gente sabe que existem agências públicas, né? Tem a agência pública, tem a TV Senado, TV Câmara. Os órgãos de governo do Brasil têm as suas próprias mídias, mas é fundamental que a gente também consiga se comunicar, a população consiga se comunicar e consiga entender o que está acontecendo no governo a partir de uma visão do que a mídia também fala, né? Porque, querendo ou não, apesar de toda a manipulação, ainda ter liberdade de imprensa é importante para a gente poder se expressar e falar o que a gente pensa. E isso foi uma coisa que no governo Bolsonaro eu sinto que a gente sofreu um pouco. O Brasil caiu alguns pontos no ranking de liberdade de imprensa. A gente tinha relativamente uma liberdade de imprensa alta e a gente vê que a gente começou a entrar ali numa zona vermelha, que é uma zona perigosa. E o momento atual é de reflexão, né? A gente vê aí na CPI da pandemia que, como você falou, o discurso negacionista ele veio à tona, ele aflorou, e muita gente ainda está convicta de que esse discurso é o correto. E a gente está numa jornada que é complicada, mas eu acho que o começo para a gente começar a resolver é, primeiro, checar o que é fato e o que não é fato, e, segundo, conseguir abordar e conseguir criar uma comunicação que dialogue com as pessoas e que consiga chegar até as pessoas de uma maneira que a nossa linguagem não chegue com barreiras, não chegue com preconceitos, não chegue com limitações, entende?
Entendo sim. Inclusive, eu acredito que essa nova forma de mídia que está chegando, né, que nós, que somos os jovens que estamos mais familiarizados, que é a questão do YouTube aqui, né, das novas plataformas, StreamYard, a gente também agora vai começar a ter a nossa voz, né, vozes independentes, né. A gente vê no movimento do podcast que está acontecendo recentemente, que se pode falar de tudo, né? Eu acho que essa liberdade de imprensa que o Cairan falou, que é da mídia, da grande mídia, né? Realmente é fato, né? De um tempo para cá a gente viu que a mídia está se calando, né? Perante alguns absurdos, mas o que também chegou de bom é que a gente, como movimento livre, né? Aqui, como jovens da YouTube, essas questões, a gente está conseguindo driblar, né? E falar coisas que queremos nesses momentos. Eu queria só completar o que eu estava, só completar rapidamente. Sobre essa questão do serviço público, eu acredito que é um processo que ele já vem acontecendo no Brasil há um tempo. Também ele já veio acontecendo com o Temer, naquela reforma trabalhista, na maneira como a coisa aconteceu também na reforma da Previdência. Então, é um processo que a gente está sentindo, na verdade, agora, os efeitos do que já vinha acontecendo ao longo de um tempo no Brasil. A gente passou por uma crise econômica muito severa, começamos a sair, entramos numa pandemia, então, independente do governo ou não, a gente já vinha numa situação econômica bem complicada, já desde o governo Temer, final do governo Dilma, e a tendência, creio eu, é que, como você falou, virado para a educação, a privatização ela ganhe mais corpo ainda, porque ao passo que as universidades públicas diminuem o orçamento, as universidades privadas aumentam, crescem, aumentam o público, alcançam mais pessoas, abrem campos. A gente vê aqui pelo Cariri mesmo, que as universidades privadas são as que mais investem em construção, em inauguração de novos cursos, inauguração de novos espaços, né, universitários. Então, a gente vê que há uma privatização em curso na educação brasileira, e ela tende a ser brutal agora, justamente pelo fato de que a gente está entrando na era da comunicação digital e a educação não vai ficar de fora. A gente vê hoje que com a pandemia aumentou e a gente está começando a entender e a ter como realidade essa questão da aula remota, e as universidades EAD tendem a estourar agora. Creio eu que nos próximos 3, 4 anos vai ser a modalidade de ensino que mais vai crescer no Brasil, sem dúvida. Concordo plenamente, né? A gente que dá até da faculdade, universidade normal, presencial, né? Que após a pandemia tivemos que nos adaptar a essa aula remota, que não é o ideal, mas é o que tem para hoje, né? Nós sabemos que não temos condições de nos reunir em sala de aula, mesmo com os professores vacinados, porque o que acontece? Tem um professor vacinado e 40 alunos sem vacina. Vai funcionar? Só uma pessoa vacinada? Não vai. Então, a gente deixa, né, esse apelo aí para os políticos que reflitam mais, né, pensam como humanidade, não só como dinheiro e tudo, né. Deixa eu ler aqui outra informação, outro dadozinho para a gente, que também vai na questão dos serviços públicos, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui a questão. Vamos falar um pouco agora sobre a economia, né? Sempre quando a gente vê essa questão da privatização do serviço público, a gente vê que o discurso é sempre assim, não, vai privatizar para melhorar, vai melhorar, que agora, né, que como é público, o pessoal não quer trabalhar, o pessoal se trabalha porque é obrigado, mas quando for privado, vai dar certo, vai ser massa, né? O discurso é sempre esse, né? Vai ficar mais barato, só que a gente viu e já vê que nunca é isso que acontece, né? A gente vê lá pela reforma do Temer, reforma trabalhista. Não, essa reforma trabalhista vai vir, o Brasil crescer de novo, vamos recuperar o emprego. Aí fez a reforma, o que aconteceu?
fez foi aumentar o número de ociosos, desempregados, né? Por quê? Porque não tinha mais o mínimo condição de dizer que aquela pessoa que trabalhava ganhando R$ 400, trabalhava ganhando salário mínimo, não tem condições, não tem como aceitar, né, uma coisa dessa. E nessa pegada ainda, teve a questão dos Correios, né, que também é um serviço público, que recorrentemente é ameaçado de privatização, com essa história de que vai melhorar, né? Ó, aí, se eu não me engano, a gente passou recentemente pela privatização da Eletrobras, né? A Eletrobras, ela fornece energia através de biodiesel, essas coisas, né? E também tem relação a petróleo, tem relação com o gás de cozinha, com a gasolina, que a gente vê aí, ó, que vem crescendo exponencialmente, né? Vou dar aqui alguns dados da economia e vou passar a palavra para a Raíssa, né? Hoje o preço do gás de cozinha está R$ 89, R$ 89. A gasolina está de 5,60, pelo menos aqui, né? O arroz, 5 quilos de arroz está a quase R$ 24, o dólar a 5,26 e o valor de emergencial a 250. Então, com esses dados que a gente pode ver, né? A gente viu também que setores da Petrobras, né? A Petrobras não foi privatizada, mas setores dela foi privatizada com o discurso de que ia diminuir o gás de cozinha e a gasolina, né? Que também faz parte do serviço público, porque a Petrobras é uma empresa pública, ok? Então, a palavra agora é de Raíssa. Raíssa, o microfone está desligado. Perdão. Eu vejo assim, a privatização das empresas, principalmente das estatais, como um agente prejudicial e em grande potencial na população brasileira. A gente vem tendo, né, setores da Petrobras que foram privatizados. E aí a gente já teve um retorno muito grande e muito rápido dentro das nossas casas. O gás de cozinha aumentou, o preço do combustível aumentou, né? Não foi só o preço da gasolina, o diesel aumentou, o álcool aumentou, fora os outros recursos que são eivados da Petrobras, né? Então, assim, tem um direcionamento muito rápido e que chega à população numa velocidade muito rápida. Então, a campanha que tinha do governo Bolsonaro era o dólar baixíssimo. Nós temos uma das maiores altas históricas do dólar no governo dele, né? Então, assim, o preço do dólar, né, tá altíssimo. Eu acho que a última vez que eu olhei estava quase R$ 6, eu não sei se ainda está isso. Mas isso repercute muito rápido nos trabalhadores, né? A classe que está se priorizando de toda essa privatização das estatais, para elas está muito bom, está muito ótimo, porque elas estão vendendo para fora. O retorno que elas estão tendo lucrativo de fora está sendo bom para elas. Para a gente aqui não está. Né? Então, assim, uma privatização que houve. A Enel, por exemplo, era uma empresa de companhia elétrica que ela tinha suas singularidades em cada estado do país. Né? No Ceará a gente tinha Coelce, em São Paulo a gente tinha outra empresa. Aqui, em Goiânia era a Celg. Então, eram empresas específicas de cada estado que eram responsáveis pela distribuição elétrica de cada estado. Agora foi privatizado. E aí a gente tem a Enel, que é uma distribuidora de energia elétrica italiana, e que ela, atualmente, ela está presente em 34 países. No Brasil, ela está em, acho que, 5 ou 6 estados. Mais ou menos isso. Mas a gente teve uma perca muito grande das nossas ligações e das nossas relações pessoais que a gente tem com essas empresas. Essas, principalmente,
estão diretamente ligadas à classe trabalhadora, às pessoas de classe de baixa renda. Então, assim, a gente tem a privatização dessas empresas, eu vejo como um elemento prejudicial que só tende a alargar, né? Esse momento de privatização e de reforma administrativa, assim como a reforma trabalhista, é uma coisa que está começando e que ela está ganhando força e que não vai parar por aí, né? Eu vejo dessa forma. Certo, bela fala aí de Raíssa. Ainda nesse tema, né? Cairan, o que a gente pode dizer sobre essa questão da privatização, tanto da educação, como das empresas, como enfim, tudo que é público e pode vir a ser privatizado? Eu vejo como um movimento natural do capitalismo, é uma tendência, não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários outros países também, e eu acredito que é uma tendência, é um caminho que o capitalismo guia naturalmente, né, para tomar controle de tudo, ou se privatiza ou se fortalece uma parceria com o Estado que seja interessante para o mercado, né? Por exemplo, a questão da privatização da Coelce, né, uma companhia de eletricidade, foi em 2008, no governo Lula. Creio que o governador do Ceará era o Cid. A própria privatização da Petrobras foi no governo Dilma. Eu me lembro que o movimento estudantil fez muita briga, muita confusão, porque a gente tem que falar a verdade, né, gente? Foram governos que agora são de esquerda, mas que privatizaram muito também, assim como o Fernando Henrique privatizou muito também. E eu acredito que o Bolsonaro não privatizou mais porque não encontrou mais ou que fosse mexer ia ser um vespeiro muito grande. Porque a gente sabe que essas empresas são estratégicas para o capital financeiro do país. A Petrobras é uma empresa de mercado global, né? Que não funciona só no Brasil, mas tem funcionamento em África, tem vários lugares do mundo que tem funcionamento da Petrobras, é uma multinacional mesmo. Então, não é interessante para nós sucatear uma empresa dessa, quebrar uma empresa dessa, a nível de economia, né? Seria interessante um fortalecimento. O que foi pensado para privatizar foi isso, para que não se quebre, não se venda de graça, vamos privatizar para dar celeridade, né? Porém, a gente sabe que essa celeridade nem sempre acontece e muitas vezes o motivo do sucateamento é justamente o interesse de se privatizar. É um movimento natural, infelizmente nós, né, enquanto meros mortais, não temos muito o que fazer a não ser nos indignar pessoalmente, mas a gente sabe que existe um interesse de mercado grande, gigantesco, em que essas empresas cresçam. Outras empresas que cresceram muito, agora principalmente no período da pandemia, foram as empresas de saúde. A gente sabe que também, apesar do Brasil ter o SUS, que é o maior sistema de saúde público do mundo, as empresas de saúde no Brasil vêm crescendo ano após ano, e tanto na educação como em outros espaços, eu acho que é uma tendência que o capitalismo vem tendo, principalmente agora, de privatizar tudo. Não sei se isso será a solução, creio sinceramente que não seja, mas a gente vem acompanhando e é uma tendência, creio eu. Eu entendo e concordo. A gente viu também recentemente, né, o marco do saneamento básico, né, aqui no Brasil, que foi exatamente a privatização da água. É uma coisa, né, que o Brasil tem muito aqui, né? O que eu tenho a dizer também é que esse movimento de privatização da água já aconteceu no início dos anos 2000 na Europa, né? Ali na Europa mesmo. Eu digo Europa porque são vários países. E nesse momento em que o Brasil, recentemente, ano passado, estava fazendo esse marco do saneamento básico, onde estava privatizando a água, os países que privatizaram lá em 2000, na Europa, estava estatizando. Ou seja, eles fizeram lá, viu que deu errado e revogou. E o Brasil, ao invés de ver que deu errado e não fazer, ele fez, né? Agora, se levar 20 anos também para desrevogar, 20 anos dá para, digamos,
Fazer muito digamos, estrago. Exatamente, fazer muito estrago na questão da água, né? Então, eu queria convidar vocês aí para a nossa última pauta, né? Que é a conjuntura nacional. O que esperar, né, do Brasil aqui e em relação aos outros países, tanto em questão de relações, questão de vacina, a questão de o que pode mudar caso o Bolsonaro saia, né, na próxima eleição. E para dar início a essa fala de conjuntura, eu vou chamar Cairan novamente. Então, bom, gente, eu creio que agora, esse ano de 2021 vai ser um divisor de águas, para a gente saber o que é que vai acontecer daqui para frente, eleições e coisas desse tipo. A CPI da pandemia tem mostrado muita evidência de muito crime de responsabilidade. O que não falta é crime de responsabilidade, a gente sabe, mas falta muito interesse político, né? Existe um termômetro para medir ali o nível de poder, digamos, né, o nível de influência que o presidente tem no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, e esse nível ainda está acima do que seria aceito para votar um impeachment. Então, creio que essa possibilidade, cada dia que passa, fica um pouco mais remota, apesar de que o movimento das ruas faz com que isso cada vez mais torne-se palpável e possível. Agora a gente está numa equação mesmo de tempo, né? De tempo e de segurança, porque ir para as ruas agora para pedir a sede de Bolsonaro, ao mesmo tempo validar a ideia de que eles vão às ruas, e também tem o problema da questão da contaminação e tudo mais. A gente sabe que o vírus ainda está aí. É difícil sair para a rua, é complicado, porque a gente não sabe o que pode acontecer também, mas creio eu que essa CPI da Covid ela tem muita manha ainda, ainda vai ter muita consistência, ainda vai ter muita coisa que a gente vai poder analisar com calma. Creio que a imagem, se o Bolsonaro não for impeachmentado, ele chega em 2022 com uma imagem muito arranhada, tanto nacionalmente como internacionalmente também, por conta de que apostou todas as fichas em Trump e na política de Trump, e deu tudo errado, né, para eles. E isso trouxe consequências para a política nacional. O próprio bolsonarismo se enfraqueceu, mas eu creio também que o bolsonarismo é um pouco maior do que o próprio Bolsonaro. Se Bolsonaro não conseguir se reeleger ou não, eu acho que eles vão procurar uma outra estratégia, uma outra alternativa, e vão investir força da mesma maneira que investiram em 2018. Vai ser um ano de muita agitação política, creio eu, de muita movimentação política desde o começo do ano, porque acredito que a campanha eleitoral em 2022 já vai começar em janeiro mesmo, porque todos os players, todos os jogadores da política nacional já estão meio que encaixando e escolhendo o seu lado do campo. Então, acredito que em 2022, logo cedo, a gente já vai começar a ver campanha política mesmo aberta mesmo. E creio que o bom senso, espero que o bom senso reine nas eleições, apesar de parecer um pouco sonhador, mas acredito que o bom senso reine e a gente consiga encontrar uma equação que não seja a barbárie, que não seja esse flerte com o fascismo e tudo isso que a gente está assistindo, né? Assim, bestializado, digamos. Concordo plenamente. Ainda sobre a conjuntura nacional, sobre o que podemos ver, né, futuramente aí agora, Raíssa. Eu concordo plenamente com o Cairan. Numa visão bem otimista, o que a gente espera é que ano que vem seja um outro cenário, né, e que essa disputa que há do bolsonarismo com o petismo, ela seja superada, porque o que a gente consegue visualizar muito bem é que existe uma briga muito forte, muito grande do bolsonarismo, né, e contra o PT, e muito mais ainda do lulismo, né, que a gente está vendo agora. Então, assim, eu espero que esse momento seja superado, que a gente tenha uma outra visualização, que a gente tenha um outro cenário, para que as coisas comecem a caminhar um pouco diferente, né? Então, se a gente tiver um outro cenário político, um outro governo que não flerte, que não tenha tantos flertes com o fascismo,
a gente já vai ter um ganho bem grande, né? As coisas vão começar a andar, creio eu, bem devagar, a economia vai começar a melhorar muito, muito devagar, mas é uma melhora que a gente já vai ter, bem circunstancial, se manter esse mesmo governo. O medo que eu tenho, né, um receio, é que no segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, a gente tenha ainda a prevalecência do bolsonarismo se sobrepondo. Né? Eu tenho esse receio muito forte. Mas a esperança que fica é que o cenário mude, que as pessoas comecem a ter percepção do real fato que o governo Bolsonaro vem acontecendo. Eu acredito que essa CPI da Covid, ela seja um elemento que venha contribuir, que venha ajudar nesse esclarecimento, apesar de que eu acho que ela já serviria muito bem para dar entrada no processo de impeachment, né, já, apesar de que já foi declarado que ela não é para esse fim, mas eu acredito que essa CPI venha a elucidar muitos fatos. Concordo com você, Raíssa. Então, pessoal, esse evento foi realizado pelo Centro Acadêmico Livre de Geografia, na URCA, né, o CALIGEO, em parceria com a Confederação Nacional de Entidades de Estudantes de Geografia, a CONEG, o Laboratório de Ensino de Geografia, o LEG, e foi em comemoração ao Dia do Geógrafo, né? Abordamos o tema, a importância do geógrafo, né, e da ciência perante o negacionismo científico. Abordamos também algumas falas sobre os serviços públicos, né, apenas alguns, só uma salpicada, né, porque o tempo é curto, mas a gente poderia falar muito mais, e um pouquinho sobre a conjuntura nacional. Eu sou Diogo Alves, né, recentemente fui eleito presidente do CA de Geografia, o Caligel, e agradeço a presença de todos, e para terminar, a palavra final aí, com os recados e agradecimentos do nosso participante. Cairan, pode começar. Certo. Queria agradecer o convite, queria dizer que foi ótimo, um debate muito produtivo, estou muito feliz de ter participado do debate com vocês. Feliz Dia do Geógrafo para todos. Curto muito geografia, foi um prazer fazer isso aqui. Quem quiser escutar o que eu falo mais um pouco, ler um pouco do que eu escrevo, pode me procurar aqui no Instagram, Cairan Freire. Pode procurar também o blog Cariri 360 e também escrevo lá na revista Cariri, é isso. Qualquer coisa me procura lá, procura nas redes sociais, vamos trocar uma ideia. Valeu, Diogo, muito obrigado, Raíssa, foi ótimo lhe rever aqui. O blog do Jonas também, né? Um abraço a todos. Blog do Jonas Salles também, com certeza. E também tem um canal no YouTube com o Lof, né? O Lof aí do Cariri, representando forte. Isso. Quem quiser escutar as playlists também, lá no YouTube, Cairan Freire, só procurar. É isso aí. E agora, Raíssa? Eu gostaria de agradecer o convite, né, aos meninos do Caligel, um centro acadêmico que eu fiz parte por muito tempo e que eu tenho um sentimento muito forte pelo Centro Acadêmico Livre de Geografia. A CONEG, que eu fiz parte durante muito tempo também, é uma confederação que a gente teve muitos embates e muitos debates também. Agradeço o convite. Agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com o Cairan, que eu não via faz muito tempo, né, Cairan? É verdade. Muito obrigada a todos por esse espaço, e é isso. Obrigado a todos, então espero vocês no próximo debate, né, todos que estão assistindo, e foi um prazer, né, agradecer também por nossos participantes ter aceitado o convite, a gente sabe que esses dias é correria, principalmente para quem está na faculdade, é final de semestre, né, agradecer porque teve um tempinho aí, e agora é isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.